O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a sua unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, lhes disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 3 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por gentileza? Iniciamos durante agora as semanas do nosso tempo comum, nessas 11 semanas que nos restam para concluir o ano litúrgico, a leitura corrente do Evangelho de Lucas. E hoje nós somos interpelados, contemplando o início da vida pública de Jesus, com esta cena paradoxal de Jesus que entra na sinagoga, como nos atesta Lucas, conforme o costume que aprendeu com seus pais, para cumprir o preceito de guardar os sábados, e a ele é dada a homilia para ser feita naquela reflexão. Vejam, o paradoxo está justamente aqui. O povo que tinha os olhos fixos em Jesus, que estavam sedentos para ouvi-lo, é o mesmo povo que se escandaliza com o conteúdo de sua pregação e quer apedrejá-lo. E aí isso fica para nós como uma grande lição. A lição do que acontece no meio do caminho entre o momento em que os nossos olhos encontram Jesus até o tempo presente, onde nós somos convidados ou a acolhê-lo no nosso coração, ou então a fazer dele uma pedra de tropeço. O que incomodou o coração daquele povo foi 2 coisas.
Primeiro, Jesus interpreta sobre si a Sagrada Escritura. Nenhum de nós, em sã consciência, pode pegar qualquer livro da Sagrada Escritura e dizer como Jesus disse: está vendo isso que está escrito aqui? Se refere a mim. Jesus disse isso na sinagoga. O que vocês ouviram aqui no profeta Isaías acabou-se de realizar no meio de vós, para dizer que aquele que foi ungido com o Espírito Santo, aquele a quem o profeta profetizou que viria para proclamar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, a recuperação da vista aos que estão cegos, e para proclamar o Kairós, o tempo da graça de Deus, não era alguém que estava por vir, mas era aquele que estava no meio deles, que era Jesus. E aí, diante desta revelação, os conterrâneos de Jesus ficaram apegados à aparência, porque eles olhavam para Jesus e diziam assim: não pode ser você, a gente viu você crescer, a gente conhece seu pai, sua mãe, seu pai é um carpinteiro, como se diz, seu pai nem tem estudo, como é que você está falando que eu sei? E aí Jesus nos revela algo interessante. Se a gente não acolhe Jesus como Ele é, nós não poderemos receber nada daquilo que Ele nos oferece. E o que Ele nos oferece é muito grande, como nos recorda o apóstolo Paulo na primeira leitura. Ele nos oferece a vida em plenitude. Ele nos oferece a ressurreição. Ele nos oferece o céu. A ressurreição do último dia, como atesta no São Paulo, que não é história da carochinha, que não é invenção, mas que é realidade, porque Ele ressuscitou como primícias, ou seja, como o primeiro daqueles que morreram. Só será possível se eu for capaz de não me escandalizar com as palavras que Jesus diz. Se eu não quiser continuar expulsando Jesus da minha vida. Porque na maioria das vezes acontece isso com muita gente. Até encanta-se com um Jesus curador, com um Jesus milagreiro, com um Jesus extraordinário, de fato é. Mas quando Jesus dirige uma palavra que é para salvar, e por isso é uma palavra que revela a verdade do nosso coração, nos sentimos ofendidos e queremos pôr Jesus para fora da nossa vida. É o que acontece hoje com o nosso mundo aí fora. Jesus não é bem-vindo mais na nossa sociedade. Jesus já não é mais bem-vindo nas escolas, Jesus já não é mais bem-vindo nos órgãos públicos, Jesus já não é mais bem-vindo nas casas onde se promovem a justiça, porque Jesus se tornou pedra de escândalo. Onde Ele chega, Ele traz a verdade. E como nós amoldamos o nosso coração à mentira, é muito mais fácil eu tirar Jesus do que me converter. É muito mais fácil eu fingir, como viver uma vida fingindo que Jesus não é Deus, que Jesus está enganado, do que eu perceber assim: puxa vida, de fato, quem precisa de mudar sou eu. Quem precisa de acolher esta boa nova sou eu. Jesus deixa claro para aquele povo que não só Ele é o cumprimento perfeito do Antigo Testamento, porque Ele é a palavra que se fez carne, mas mostra algo que faz eles de fato, agora, vamos dizer assim, o balde encheu, não dá mais. Sabe o que Jesus disse para eles? Que não adianta eles pedirem para Ele realizar lá na terra dele os sinais que eles ouviram dizer que Ele estava fazendo na redondeza, se antes eles não tivessem o dom da fé. Vejam, isso escandalizou os conterrâneos de Jesus. Homens de boa reputação, né? Homens e mulheres que já conheciam a Sagrada Escritura, que cumpriam um preceito bonitinho, que iam à sinagoga todo dia direitinho, como agora o filho do carpinteiro, além de falar uma heresia tão grande que ele é o cumprimento da profecia, agora vem falar que a gente não tem fé. A pergunta é exatamente essa. Os nossos olhos estão fixos em Jesus, simplesmente
para ter um deleite de escutá-lo, ou porque nós compreendemos que Ele é a luz que ilumina o nosso olhar. Os nossos olhos estão fixos em Jesus, porque queremos não perder de vista o fulgor da sua beleza, ou porque nós queremos apanhá-lo em alguma palavra que Ele diz para ter um pretexto, uma desculpa, para não nos convertermos, para não mudarmos de vida. Hoje nós somos interpelados, portanto, por Deus, por meio desta liturgia, a perceber em que medida Jesus, de fato, é acolhido por mim. Qual é o lugar que Ele ocupa na minha vida e quem, de fato, Ele é para mim. A palavra da profecia já se cumpriu e Ele está no meio de nós, para libertar-nos da cegueira espiritual, para quebrar os grilhões que nos prendem ao pecado, para nos devolver a dignidade de filho amado. Mas o segredo é deixar não que Jesus passe por entre nós, mas que Jesus esteja em nós como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, como aquele que pode nos salvar de dentro para fora, como nós lembramos no Evangelho de ontem, como aquele que de fato não só é o cumprimento perfeito da Sagrada Escritura, mas é aquele que pode, por meio da nossa fé, nos transformar à medida da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e com confiança apresentemos ao Senhor que está no meio de nós